Então, bora lá, turma, para a segunda parte. Né? Então, a gente vai ter algumas partes, na verdade, né? Só para vocês ficarem sabendo. E a gente vai falar agora do 3 e do 4. Depois a gente grava a outra parte que eu acho que ainda não vai dar tempo para fazer em 2 vídeos, tá? Então, a gente falou essa parte aqui, vamos entrar no planejamento de produção. Então, planejamento de produção a gente chama PP, né? Que é a terceira fase do PCP, né? Então, o planejamento de produção constitui a terceira fase do planejamento de controle de produção. O PP visa estabelecer o que a empresa poderá produzir em determinado período de tempo, tendo em vista, de um lado, sua capacidade de produção e, do outro lado, a previsão de vendas que deve ser atendida. O PP busca compatibilizar a eficácia, alcance dos objetivos de vendas e a eficiente utilização rentável dos recursos disponíveis, que a gente vai lembrar novamente do conceito. A gente viu uma fórmula para isso, tá certo? A gente viu duas formulazinhas, uma divisão, na verdade, é um índice para eficácia e eficiência. Então, para tanto, o PP procura coordenar e interagir máquinas, pessoas, matéria-prima, materiais, envios e processos produtivos em todo sistêmico, em um todo sistêmico e harmonioso, tá? Que nem sempre é tão sistêmico e harmonioso na vida real. Tá? Então a gente tem os insumos, a gente praticamente é entrada, processo, saída, né, que a gente já viu. Então, entrada dos insumos, o processo produtivo, então máquina, equipamento, mão de obra, produto acabado, e aí a gente vai ver aqui como fazer da melhor forma esse produto acabado, usando menos recursos. Aqui a gente atingir os objetivos, né? E aí a gente vai tentar usar eficiência e eficácia nesse processo produtivo. Então, sempre atingindo os objetivos com a menor quantidade de recursos. É sempre nossa busca. É a busca do administrador, da pessoa que trabalha com logística, normalmente a pessoa que trabalha com qualidade. Tá? Qualidade não quer dizer que a gente vai trabalhar para ser barato, não. A gente vai tentar ter uma boa qualidade com o menor custo possível. É isso que a gente está conversando aqui. Então, o planejamento de produção se assenta nas duas primeiras fases do PCP, isto é, no projeto de produção e na coleta de informação a respeito do processo produtivo. Dessa maneira, o PP é realizado em 3 etapas. Você já sabe, eu gosto muito. 3, 4, diga quantas etapas. Eu gosto muito de perguntar nos exercícios e nas provas. Então, as 3 etapas do PP: formulação do plano de produção, implementação do plano de produção por meio de programação de produção e a execução do plano de produção por meio de emissão de ordens. Gente, rapidamente aqui, eu só vou pegar essa formulação aqui e vou falar uma coisinha. Por que formulação se a gente já fez lá em cima um planejamento? Aquilo ali é um pré-planejamento. Depois desse pré-planejamento do projeto, né, o projeto, a gente pegou informações e adicionou a esse projeto. Quando a gente adiciona esse projeto, a gente tem uma proximidade maior da realidade. E aí sim a gente começa a ter uma formulação do plano de produção. Com essa formulação do plano de produção, você é capaz de implementar esse plano. Tá? E a partir do momento que você implementa, algumas coisas podem dar errado. Então você vai ter que controlar para começar a executar e a melhorar esse plano. Então lembra que eu falei no vídeo passado que o controle ele vai estar o tempo todo sendo utilizado pelo administrador para que, se caso alguma coisa saia do planejado, se possa corrigir o mais rápido possível. Então a gente está falando disso aqui, ó. É o tempo todo. O que está sendo feito? Está sendo feito com eficácia? Beleza, vamos passar para o outro. Não está sendo feito com eficácia? Quanto maior a eficácia, melhor. E quanto menor o recurso utilizado, também melhor. Então a gente está na busca aqui da eficiência e da qualidade o tempo todo. E isso não é só na produção, isso é também no planejamento. Antes, o pré-projeto, a busca de informação, você está o tempo todo controlando, você também vai ter essa formulação do produto, da produção, e depois da implementação e na execução. É o tempo todo você buscando essa parte. Nesse tópico a gente explica cada uma dessas 3 devido à importância desse processo. Então, ó, formulação do plano de produção. O plano de produção, o plano mestre, representa aquilo que a empresa pretende produzir dentro de um determinado exercício ou período de tempo. Geralmente, esse exercício é de 1 ano, quando se trata em produção contínua em lotes.
no caso de produção sob encomenda de produto de grande porte, como construção de navio, edifícios e fábricas, o plano de produção cobre o tempo necessário para a execução do produto. A gente viu aí, por exemplo, a parte ali de swap, né? Então, muito provavelmente, quem planejou swap deu uma atropelada da parte, previu, eu acho que previu, não acho que não previu, a parte de qualificar soldador e etc e tal, mas eu acho que foi um pouquinho tardia a execução, tá? A implementação e a execução do treinamento dos soldadores. O professor está dizendo que todos os soldadores foram ruins, não. Mas você capacitar todo mundo em tempo recorde foi bem complicado. E aí comprova que o navio que construíram, ele não conseguia flutuar por um tempo, não sei como é que está hoje, mas pelo menos o que se noticiou é que o primeiro navio não flutuou. De toda maneira, a elaboração do plano de produção depende do sistema de produção utilizado pela empresa. Tá? Então, cada empresa tem um sistema de produção, se é por encomenda, lote ou contínua, e aí cada plano terá uma forma diferente, temporal de se planejar, certo? Se a empresa utiliza o sistema de produção sob encomenda, a própria encomenda ou pedido do cliente é que definirá o plano de produção, pois cada encomenda em si mesmo é um plano de produção. Gente, eu quero comprar uma cesta de café da manhã personalizada. Então, a gente já está vendo que é uma produção sob encomenda. Tá? Se é em lote, você não precisa fazer. Eu quero 1000 cestas de café da manhã iguais. Então, isso aí já tem outro processo. Tá? Se a empresa utiliza o sistema de lote contínuo, a previsão de vendas é transformado em plano de produção. No sistema de produção em lotes e de produção contínua, o plano de produção é função de previsão de vendas. Certo? Vai lá, vendeu e tal. Se houver estoque de produto acabado, no depósito de produto acabado no início do período, isso representa uma produção já executada no período anterior. A previsão de vendas é estimada e do volume, a gente não precisa tal. Então aqui é o que a gente já falou em outras aulas. A venda determina esse tipo de previsão de vendas de produção. Né? A gente viu que o marketing, vendas, eles não podem estar sendo pensados isoladamente porque eles determinam a produção. Tá? Então, eles vão determinar teu estoque, determinar tua produção, tá? Então, de modo geral. Qualquer que seja o sistema de produção utilizado pela empresa, o plano de produção deve dimensionar a carga de trabalho que aproveite integralmente sua capacidade de produção. Carga de trabalho é o cálculo. Opa, gosto aqui, ó. Vou sublinhar aqui. Carga de trabalho é o cálculo do volume de trabalho a ser atribuído a cada seção ou máquina em determinado período de tempo para atender o plano de produção. O dimensionamento da carga de trabalho não pode ser exagerado nem insuficiente. Ele tem que ser exato. Tá? Quando é exagerado, pode provocar sobrecarga, que é a atribuição de carga acima da capacidade de produção. Tá? Quando é insuficiente, o dimensionamento está muito aquém da capacidade de produção e provoca capacidade ociosa. A capacidade ociosa é a capacidade de produção não aproveitada e que permanece sem qualquer utilização. Para vocês, o que é a carga exagerada e insuficiente? Então veja essas duas definições que a gente começou agora. Então, é bem simples, mas eu preciso que vocês entendam. E normalmente eu gosto de perguntar em prova. Então vocês dêem uma pesquisada aí. Se vocês quiserem aqui entrar no 4.1, tendência de GM, né, capacidade ociosa, dê uma acessadinha aqui também. Mas de um modo geral, é que a gente não pode nem produzir muito, nem produzir pouco. A gente tem que produzir exatamente o que se pede. Tá? A gente viu na sala de aula esse exemplo aqui, e o que acontece com venda de carro, né? Então, venda de carro, o cara pode ter lá no estoque 100 carros e só vende 30 e aquele estoque vai depreciando e tal. A gente já viu o que acontece. Então, é um estoque, é uma produção, é um estoque exagerado, tá certo? Isso leva a diversos custos para a empresa, aluguel de galpão, depreciação, contratação de gente em excesso para poder tomar conta do carro, isso gera custo e tarará, tá? Então isso é um problema que tem, certo? Então a gente viu como é que tenta se resolver isso com os pedidos online, né? A gente está pedindo por demanda, o cliente já comprou, já pagou, e para isso os produtos em estoque são mais caros e os que estão
pôr demanda ser mais barato para forçar com que a gente espere a produção, certo? E a gente viu aí também o conceito de insuficiência, né, na capacidade ociosa de uma empresa, como a gente falou lá do gargalo, etc. E tal, certo? Então a gente falou dessas duas aqui, eu só estou colocando aqui os conceitos na parte teórica do que a gente falou na sala, certo? Implementação do plano de produção por meio de programação da produção. A partir da formulação de um plano de produção, o PCP passa a cuidar da programação de produção. A programação da produção é o detalhamento. Opa, eu vou pegar aqui e vou sublinhar. Gosto desse conceito. Programação de produção é o detalhamento do produto, do plano de produção, para que ele possa ser executado de maneira integrada e coordenada pelos diversos órgãos produtivos e demais órgãos de assessoria. Tá? Programar a produção significa determinar quando deverão ser realizadas as tarefas e operações de produção. No fundo, programar a produção é estabelecer uma agenda de compromissos para as diversas seções envolvidas no processo produtivo. A programação de produção detalha e fragmenta o plano de produção. Ou seja, a gente vai quebrar ele todinho para ver que etapa, quem é quem faz o que na produção. Que é amplo, genérico, o plano é amplo e genérico e ele vai sendo afunilado, né? Para que possa ser executado no dia a dia. Para tanto, a programação de produção faz o roteiro, sequência de processo produtivo e aprazamento, né? O tempo da atividade, estabelecido de datas, início e fim de cada atividade. A programação da produção utiliza duas variáveis para detalhar o plano de produção. Quero isso aqui também. A produção utiliza duas variáveis para detalhar o plano de produção. Um, o tempo, e o outro, a quantidade produzida, né? Então, o tempo definido em dias, meses, semanas e a produção definido em quantidade de unidades, quilos, metros, litros, etc. Tá? Em resumo, a programação de produção trata de estabelecer cronogramas detalhados de execução do plano de produção. Assim, as técnicas de programação de produção se resumem basicamente em cronogramas, gráfico Gantt, que veremos, que é o exemplo a seguir. Feitos roteiros e aprazamentos do meio do cronograma, a programação de produção passa a cuidar da emissão de ordens para os órgãos envolvidos direto ou indiretamente, ou seja, vai mandando as ordens de serviço para cada órgão. Programação de produção. Então, sessão, janeiro, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, fevereiro, tarará, tarará. Então, assim vai. Tá? Sessão, qual é a sessão? Qual é o lote? Qual é a máquina que entra? A máquina 2 está em manutenção, a máquina 3 vai tratar o lote. Sessão B, no turno 1, vamos supor que o turno 1 é manhã, turno 2 é tarde, então lote tal. Aqui tem manutenção, depois entra essa aqui, depois essa aqui tem manutenção. Então, isso aqui são as atividades executáveis no gráfico Gantt de determinada máquina, na seção A, na seção B, certo? E aí você vai tendo todo o processo de execução. Para terminar essa partezinha aqui, a gente tem a terceira etapa, que é a execução do plano de produção por meio de emissão de ordens. Ou seja, isso aqui a gente já está metendo umas ordens aqui já no gráfico Gantt para essa galera aqui. Tá? E aí a gente tem essa execução aqui do plano de produção. Então, uma vez programada a produção, os diversos órgãos envolvidos direto ou indiretamente no processo produtivo devem executar o programa de maneira integrada e coordenada. Para que isso aconteça, a programação da produção transforma o plano de produção em uma infinidade de ordens que deveriam ser executadas pelos diversos órgãos da empresa, como produção, compras, almoxarifado, depósito, controle de qualidade, custo, contabilidade, finanças, orçamento, ele deveria ter colocado aqui marketing, né? Recursos humanos. Porra, professor, até recursos humanos, claro. Contabilidade, claro, a gente está vendo aí. A gente viu, na verdade, nas aulas passadas, a importância desses órgãos, né? Então, para entender a tantos órgãos, existem diversos tipos de ordem. Ordem de produção, ordem de montagem, ordem de serviço, ordem de compra, ordem de requisição de materiais. E eles vão ser divididos em diversos... Essas ordens vão ser enviadas para cada órgão vai enviando para os outros órgãos que necessitam dessa comunicação. Então, ordem de produção é a comunicação. Eu gosto disso aqui, viu? Pode pegar isso aqui e estudar. A gente já vai dar uma olhada também. O que é a ordem de produção? É a comunicação para produzir que é enviada para uma seção produtiva a fim de autorizá-la a executar determinado volume de produção. Ordem de montagem corresponde a uma OP, uma operação, uma ordem de operação,
destinada ao órgão produtivo de montagem ou de acabamento autorizado determinando o volume de produção. Porque a OS, né, normalmente a gente é muito normal a OS, né, nas empresas, é a comunicação sobre solicitação e prestação interna de serviço, como serviço de inspeção de qualidade, serviço de reparo e manutenção e tarará. O que é uma OC? Uma ordem de compra é a comunicação enviando ao órgão de compra solicitando tal material. E a RM é a comunicação solicitando material almoxarifado para ser destinado a alguma seção produtiva, que a gente tem um exemplo de fluxo de comunicação da programação da produção. Então, todas essas ordens envolvem um grande número de formulários destinados a diversos órgãos diferentes, né, envolvidos no processo produtivo, para que cada um saiba exatamente o que fazer. Assim, elas retornam um fluxo de comunicação que é coordenado pela programação de produção. Normalmente isso aqui, gente, já está. Se uma grande empresa tem um sistema só para isso aqui. Né? Por exemplo, na Fiore mesmo, o cara de vendas mandava um OS para o cara da manutenção, o cara da manutenção já mandava uma ordem de compra para o almoxarifado, isso tudo num sistema só. Isso em 1999, tá? A gente tem um sistema interligado. Então, o cara estava faltando uma peça nova, vamos supor, um tapete. Aí o tapete a gente tem que gerar um OS para a manutenção gera um OS para o almoxarifado manda um OS para o financeiro manda para mim, para alguém assinar para pagar, eu assino, levo essa OS assinada para o almoxarifado libera essa OS e eu recebo no compras um tapete para eu dar para o cliente. Então, é mais ou menos isso, mas é tudo interligado. Então, com essas emissões diversas e ordem, todos os órgãos envolvidos diretamente no processo produtivo podem passar a trabalhar em conjunto. No fundo, as ordens representam decisões tomadas e que cada órgão deverá executar para todo o processo produtivo se desenvolva da melhor maneira possível. Isso significa coordenação e, sobretudo, sinergia para que a atividade produtiva alcance o desempenho. Então, a gente ficou aqui em 17 minutos, essa aqui, a gente entra no quadro para, deixa eu ver aqui, 4.24. Aí eu tenho... Vamos dar continuidade, fica um pouquinho maior, mas a gente acaba esse... Não, fica muita coisa. Essa parte de programação de materiais eu quero falar um pouquinho mais. Então a gente entra no 4.2.4 na parte 3. Valeu, galera? É isso.